Vamos aos gols do Brasileirão. Mas vocês estão acabados, hein? Pá, eu tô morto, guri. Eu imagino essa correria toda de hoje, né? E eu também estou completamente esgotado. Oh, nobre Tadeu. Ah, sim, dá pra entender, mas vale a pena, né? Que jogaço! Não valeu nada. Valeu a pena, sim! Não valeu, não. Vocês sabem há quanto tempo um jogo do Brasileirão não terminava com esse placar de vocês? Desde 2011. E sabe quem jogou aquele jogo? Grêmio e Fluminense. Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebeu o Fluminense. Tá vendo a cara do Fernando Diniz, técnico do Flu? Essa mistura de emoji pensativo com tristonho? Resultado do começo avassalador do Grêmio. 1-0 com o André, 2-0 com o Everton Cebolinha. Tomou! E tomou mais um, o Fluminense. Esse foi o mais bonito. Só na tabelinha, até que o Jean-Pierre mandou a bola pra rede. Grêmio 3-0 em 21 minutos do primeiro tempo. Aí você pensa, o Fluminense vai levar uma goleada histórica, né? Não rolou isso não. Ainda no primeiro tempo, o Flu saiu do zero com o Johnny Gonzalez. E na saída de bola, o Grêmio ficou tocando pro lado, tocando pro outro. Quando atrasou pro goleiro... Olha o Júlio, perdeu pro Luciano, vai diminuir mais! Gol! O Júlio César vacilou e o Luciano fez o gol. Ele que caminhava pra goleada, no estalar de dedos virou jogo duro. 3-2 no placar. Antes que alguém pense que o Júlio César ficou abalado com o erro, sente o miado. No começo do segundo tempo ele catou muito, como um gato. Mas adivinha o que aconteceu depois? O Júlio César pegou a primeira queima-roupa, mas o Matheus Ferraz estava lá para fazer o gol. 3-3 no placar. Que reação do Flusão, que jogo louco! E ficou mais louco ainda quando o juiz deu pênalti nesse agarrão do Kahneman no Matheus Ferraz. Pedro bateu e o Flu virou 4-3. O Danielzinho quase fez o quinto do Flu, mas o Júlio César defendeu mais uma como um gato. E pouco depois o Kahneman empatou de novo. 4-4. Com o jogo empatado, começou uma sequência de ataques de lado a lado. Qualquer um dos tricolores merecia ganhar esse jogo. Mas deu Flu. Johnny Gonzalez mandou a bola pra rede para dar vitória ao Flusão. E para alegrar a madrugada do Thiago Silva, zagueiro do PSG, lá do outro lado do oceano, tricolor de coração. Atrapalhou o sono da mulher dele, a Isabelle. Mas ela entende, né? Que jogaço! Fluminense 5, Grêmio 4. E com os 2 gols de hoje, o Johnny foi o maior pontuador do Cartola na rodada. 18,80 pontos. Que jogaço! No jogo de 2011, o Fluminense também venceu o Grêmio por 5-4. E aí? Aí, Tadeu, tá ouvindo, Leque? É um gato? E é um gato. Mas é gato pra todo lado, aí, Tadeu. Mas hoje eles se deram mal, Leque. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Fortaleza. Um jogo que foi palco para um duelo incrível. Um duelo comparável ao duelo do Thanos com o... Tá bom, eu não ia dar spoiler não, eu só ia dizer que o... Tá bom, vamos ao duelo do Rio de Janeiro. De um lado, Érico, o artilheiro incendiário do Sudeste. Do outro lado, Felipe Alves, o grande felino do Nordeste. Na primeira batalha, Eric tentou de cabeça, mas Felipe Alves, como um gato, fez uma defesa incrível. Um clássico gato do sertão. Na segunda batalha, Eric partiu para um lance antológico. Interceptou a bola no meio do campo. Evitou a saída. Meteu uma caneta no adversário. E na hora do gol, Felipe Alves, como um gato. Jogada incrível do Eric. Seria um gol histórico. Só que, como diria Platão em seu famoso pensamento, Eric não superará Felipe Alves em um jogo do mês de maio de 2019. Mas a lei platônica não incluía os amigos do Eric. Na terceira batalha,
Eric tentou mais uma vez de cabeça. Felipe Alves defendeu como um gato. Mas lá estava Alex Santana para fazer o que o Eric estava proibido de fazer hoje. Alex Santana e o gol da vitória do Fogão. Dessa vez, o gato veio, mas se deu mal. Botafogo 1, Fortaleza 0. Alex Santana. O Fortaleza ficou reclamando de pênalti neste lance. O juiz consultou o VAR, mas disse que não foi. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Goiás. Já pensou se o Fred bota o Cruzeiro na frente com um gol de bicicleta? Quase! Quem conseguiu mandar a bola para a rede mesmo foi o Dedé. Cruzeiro 1-0. O Goiás reagiu com o Leandro Bárcia, mas o Fábio, como um gato, defendeu. O problema é que o Michael estava no lugar certo para aproveitar o rebote. Michael, em mais um caso em que o gato veio, mas se deu mal. Só que nesse caso ninguém ficou com pena do gato do Fábio. Primeiro porque o Egídio deixou o Michael no chão. Mas principalmente porque depois o Egídio mandou a bola com GPS na cabeça do Rodriguinho. Foi o gol da vitória do Cruzeiro. Rodriguinho, Cruzeiro 2, Goiás 1. Vocês também estão cansados. Ah, não, vocês estão machucados, desculpa. E aí, brother? Pô, Schmidt, que jogo violento, irmão. É, impressionante. Na capital paulista, no Morumbi, o São Paulo recebeu o Flamengo. E o juiz Ricardo Marques Ribeiro, antes da partida, foi lá no VAR e ó... Acho que vai ter gente imitando o Ricardo, viu? Porque ele não precisou checar o VAR uma vez sequer. Agora, faltou foi uma bênção para os jogadores, né? O jogo dolorido. Essa narigada do Bruno Alves... doeu, mas nem foi o pior. A cotovelada que o Hernanes levou... também doeu, mas também nem foi o pior. O Lincoln nem foi quem mais sofreu, mas teve que ser substituído. O Matheus Dantas se machucou sozinho. Também teve que ser substituído e até chorou. A imagem mais impressionante foi a do Berrio. Depois do choque com o Valse, ele desmaiou. Foi atendido ali no campo e teve que sair do jogo, mas não precisou ir para o hospital. Já o Pato teve que ir para o hospital. O choque com o Tuller foi forte. O Pato continuou na partida, ainda deu um chute pro gol, mas logo depois pediu para sair e foi para o hospital para ser reavaliado. O Berrio foi avaliado ainda no estádio e está tudo bem. Lincoln e o Matheus Dantas também não sofreram nada. O Pato sofreu uma lesão de ligamento da vértebra cervical. Apesar do nome, não é nada grave. Já está em casa e vai ficar uns dias com um colar cervical. Antes dessa confusão toda, o Berrio tinha feito o gol do Flamengo. 1-0. Berrio! Gol do Flamengo! E o São Paulo só foi empatar lá no finzinho da partida. O César catou como um gato a cabeçada do Hernanes. Mas na continuação do lance, o Tietê mandou a bola pra rede. Tietê! Do São Paulo! Mais um caso de gato que acabou se dando mal. São Paulo 1, Flamengo 1. Chapecó, na Arena Condá, Chapecoense recebeu o Atlético Paranaense. Placar e história parecidos com o jogo anterior. O rubro-negro saiu na frente. Gol do Rony. Desvio no Douglas ali no meio, matou o goleiro. 1-0 Atlético. E os donos da casa empataram depois do rebote do goleiro. Everaldo, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1. Olhe, na minha terra não teve gato tropeçando não, pai. Teve é outro bicho. Ah, sim, tô sabendo, mas foi inofensivo, né? Em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Avaí. Arthur botou o Bahia na frente, 1-0. Gol! E o mesmo Arthur só não fez o 2-0 porque furou. Oferecimento Mustela Putórios Furo, o furão. Bahia 1, Avaí 0.
E quem é que está na ponta, hein? Hein? E quem é que é o único 100% brasileiro? Quem? Diz aí. O Atlético Mineiro é o líder isolado do Brasileirão, o único time que ganhou as 3 partidas, 100% de aproveitamento, 9 pontos. Depois vem 3 times paulistas com 7 pontos. Palmeiras, São Paulo e Santos. Com 6 pontos estão Bahia, Botafogo e Cruzeiro. Com 4 pontos estão Atlético Paranaense, Flamengo, Chapecoense e Corinthians. Aí vem a turma dos 3 pontos. Ceará, Fluminense, Goiás, Internacional e Fortaleza. E na zona de rebaixamento, CSA com 2 pontos, seguido por Grêmio, Avaí e Vasco, todos com 1 pontinho.